Olá, eu sou o Duda Teixeira e está começando o nosso 11º podcast Latitude. Todo sábado, às 6 da tarde, nós estaremos aqui conversando sobre os principais temas da política internacional e também sobre a diplomacia brasileira. O tema do programa hoje é sobre a escravidão de médicos cubanos. E para falar sobre o assunto, aqui do meu lado está o Rogério Ortega. Ortega que trabalha no Antagonista, escreve as colunas do Rui Goiaba na Cruzoé. Ortega, seja bem-vindo. Obrigado, Duda. Boa tarde a todos. Ortega, criador do nosso bordão, por favor. Vamos lá. Latitude, um podcast para situar você no mundo. E para falar sobre o tema, a gente trouxe aqui um médico cubano ex-escravo, alforriado, liberto, agora tranquilo, livre, Francisco Rosabal. Francisco, seja bem-vindo ao programa. Bem-vindo, Francisco. Obrigado. Obrigado pelo convite. O Francisco, eu conversei com ele já teve uma entrevista que ele deu para a Cruzoé na época dos protestos, de 11 de julho do ano passado, e aí voltou a conversar com a gente para falar de coisas mais recentes. Francisco, agora eu queria que você mesmo se apresentasse. Quem que é Francisco Rosabal? Maravilha. Bom, meu nome é Francisco Rosabal, sou médico cubano, formado em Cuba há 14 anos de idade e moro aqui no Brasil há 10 anos. Uma família maravilhosa, 2 filhos, uma esposa também maravilhosa, chamada Bruna, médica também, pediatra, brasileira. E cheguei aqui no Brasil pelo programa Mais Médicos. Esse programa foi inaugurado, eu tive a possibilidade de ser convidado para participar, prestar meu serviço aqui no Brasil, e por muito tempo fiquei aqui, um prazer imenso poder formar parte hoje do Colégio Médico Brasileiro e auxiliar também esse povo brasileiro, desde outra ótica da medicina. Tá. Francisco, a gente chamou você para comentar primeiro algumas coisas que estão acontecendo agora, né? Aconteceram na semana passada, não é isso? Exato. A gente queria começar perguntando para você, Francisco, sobre uma decisão recente. Na sexta-feira passada, a Justiça Federal obriga o governo federal a prorrogar os contratos de cerca de 1.700 médicos cubanos que tiveram esses contratos rompidos unilateralmente pelo governo em 2018. A gente deu a notícia na sexta-feira, a Justiça Federal atendeu um pedido da Aspromed, que você nos disse que conhece, o pessoal que trabalha na associação, a Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras. E na nossa notícia, no Antagonista, dissemos que a decisão do desembargador da Justiça Federal, Carlos Brandão, leva em conta a crise de mortes recente envolvendo os indígenas Yanomami em Roraima. Como você vê essa decisão e como você, conhecendo, vê a situação dos médicos cubanos que não conseguiram fazer o revalida, que é o exame necessário para exercerem a medicina aqui no Brasil? Sim, é uma pergunta bem interessante. E para mim não é surpresa que isso aconteça, né? Com a nova vinda do governo protagonizando ali o Lula como presidente. Uhum. Até porque esse governo foi criado, esse programa Mais Médicos foi criado no governo da Dilma com o intuito de trazer médicos estrangeiros, não só cubanos, não participaram médicos de outras partes do mundo também, Alemanha inclusive, enfim, para poder assistir a várias populações no Brasil, na premissa de que o médico brasileiro não queria atender essas populações por questões particulares, enfim. Então a gente teve essa condição de poder participar aqui desse programa, e hoje em dia está sendo reaberto justamente para isso, para poder chegar lá em alguns lugares onde são situações precárias de emprego, onde a parte da acessibilidade e de médicos brasileiros se torna um pouco difícil por questões pessoais também, por questões de segurança também, muitas vezes, na hora de trabalhar, pouco recurso, enfim, a gente entende isso também. E esse programa provavelmente vai ser reaberto com aquela questão de que vamos levar o pessoal da saúde para pessoas que precisam, e médicos brasileiros não têm a intenção de prestar saúde. Do início, a história parece muito legal, muito bonita, muito humanizada, porém a gente também sabe que esses programas
tem um viés político por trás. Sem dúvida. Tem uma questão também de poder financiar algum tipo de governo, nesse caso Cuba. Para ninguém é um segredo isso. Uhum. Porém, com aquelas pinceladas de poder ajudar a populações mais carentes. Com o discurso humanitário, né? Um discurso humanitário, que na sua essência é muito legal, e os médicos que participarão nesse programa, provavelmente, o foco vai ser realmente ajudar, porém, a esse povo, porém, a intenção real do programa ser reaberto não é só uma questão humanitária. Tem todo por trás um arcabouço de intenções, uma questão política, uma questão política evidente, que vai se perpetuar, vai ser reaberto essa possibilidade também agora de dar continuidade a um programa que foi reaberto anos atrás. Uhum. Agora, Francisco, existe esse aviso da Justiça fala que foi o governo que cancelou o contrato, o governo brasileiro. Mas o que eu lembro de 2018 é que o Bolsonaro não tinha nem assumido e Cuba decidiu sair, terminar o programa com o Brasil. Então, Cuba que mandou... Pela data foi antes, né? 2018 ainda era o governo Temer. Exato. E Cuba que mandou os médicos cubanos todos, falaram assim, entra todo mundo no avião e volta para cá, né? Agora, volta essa questão, né, da política de financiar a ditadura petista, que é uma coisa que Cuba precisa, né, dessa ajuda aí, porque Cuba é um país falido economicamente. Acho que a principal fonte de divisas de Cuba são esses médicos que estão no exterior. E isso é feito foi feito no Brasil pegando 70% do salário dos médicos, né? 70% ia para a ditadura e 5% ia para a Organização Pan-Americana de Saúde, que agora tem um novo presidente, que é o Barbosa, que é um brasileiro. Uhum. Você sabia que parte do seu salário ia financiar os Castro e Miguel Dias-Canel? Tá, o que acontece? Cuba, ela hoje é uma das maiores exportadoras de profissionais da saúde do mundo. Cuba tem médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, profissional da saúde em mais de 100 países, provavelmente. Então, ela vive disso, do turismo e da exportação de serviços. Não só médicos, senão engenheiros, enfim. Mas o grande peso ali são os médicos cubanos, né? Então, quando a gente é contratado por Cuba faz um contrato, faz um acordo com esses países e a gente vai para lá trabalhar, prestar um serviço humanitário, que depois a gente pode falar sobre outras coisas que também a gente formava parte de nossa rotina extra da medicina, que a gente tinha que cumprir também. E Cuba simplesmente fala assim, você vai para, no caso do Brasil, a gente veio para cá ganhando R$2.976, mas não lembro. Eu acho que essa era a bolsa, coincidentemente, era a bolsa em termos de valor que recebe um residente aqui no Brasil. Uhum. Um médico que faz uma residência, ele recebia exatamente igual esse salário. Fiquei impressionado quando fiquei sabendo isso. E o contrato, através da OPAS, era Cuba, OPAS e Brasil. Esse contrato era fechado por R$12.000 e pouco, mas uma ajuda de custo que as prefeituras davam também, o governo repassava e as prefeituras davam. E para a gente era repassado aquele valor, R$2.000 e poucos. O resto ia para Cuba. E quando a gente estava vindo para o Brasil, a gente não sabia a porcentagem que o governo de Cuba ficava. Também não fazia muita diferença, que o médico em Cuba ganha R$300, R$400 por mês. Você vai ganhar no Brasil 10 vezes mais, é praticamente 1.000% de lucro. Então ninguém questionava aquela questão de quanto Cuba vai ficar. Eles estão pagando muito para a gente, com respeito ao que a gente ganhava em Cuba. Então a gente nunca questionou isso. Só que quando a gente começou a interatuar com médicos, compartilhar informação com médicos que formavam parte do programa médicos, porém fora do governo cubano, brasileiros, outros médicos, eles recebiam o salário cheio. E a gente então percebeu quanto realmente era aquela fatia que a gente estava recebendo. Era em torno disso aí, 30%, que a gente recebia e o resto ia para o governo cubano, em vínculo com o governo brasileiro. Então, assim, esse salário não ia, essa porcentagem não estava sendo destinada para você melhorar a fome na Haiti, a fome na África. Estava financiando um governo ditatorial cubano
que realmente, para o médico trabalhar aqui, ele precisava deixar sua família em Cuba, não podia trazer a família para cá, não podia mesmo. Tem uma explicação lógica, você não pode trazer suas mulheres para morar com você aqui, você trabalhar, ter uma vida mais tranquila, de tantas preocupações. Você não podia ter um relacionamento aberto com pessoas contrárias ao governo Dilma naquela época. Você não podia falar mal do governo Dilma, você não podia ter uma expressão aberta nem em redes sociais em contra nem do governo cubano, nem em contra do governo Dilma. Alguma coisa que você tinha que falar para os pacientes em relação à política brasileira? A gente não era direcionado diretamente, cada paciente que você atendeu, você tem que falar que você tem que votar no PT. Não era assim. Uhum. Mas a gente sabia que a nossa função lá, naqueles territórios, era levar essa saúde de fato, porém que os pacientes tivessem a clareza que essa saúde estava sendo entregue porque nós estávamos aqui ajudando através do governo Dilma. Porque era uma iniciativa do governo Dilma e eram médicos de Vocês Cuba. vão ser tratados hoje, nunca foram, graças ao governo Dilma, graças ao governo PT. Essa era a ideia, a mensagem que a gente passava para os pacientes. Tá. Um dos motivos de estarem pensando em mandar médicos cubanos lá para Terra Yanomami é porque eles não podem sair de lá, né? Então, tipo, se a gente mandar um brasileiro, o brasileiro pega e depois vai para outro lugar, ou não quer ir para Terra Yanomami, mas o cubano é obrigado porque, aliás, isso foi uma das coisas que caracterizou a escravidão, né? Não só de não poder ter o salário integral, mas de você obrigar a pessoa a ficar naquele lugar e não poder sair de lá. Você acha que isso é justo? Não, quando você obriga uma pessoa a fazer alguma coisa em conta da sua vontade, lógico que não tem nada de justiça lá. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente foi repartido para o país todo. Então a gente não podia escolher, eu quero ficar em São Paulo, eu quero ficar em Amazonas, eu quero ficar no Pará. Não, você vai ficar aqui, de acordo à demanda, a estratégia que eles traçaram. Com certeza tinha uma população ali fortemente que poderia ser conquistada em termos políticos se eles colocassem um médico lá, óbvio. Então a gente foi retribuído. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, em Nova Venécia, Espírito Santo, interior do Espírito Santo, lá. Praticamente não tinha médico lá. Tinha um médico só brasileiro que se manteve, inclusive prestando serviço junto, uma pessoa já de certa idade, um médico bem cordial. Porém, o intuito era esse. O intuito era levar pessoas para lá. Você vai ficar em Nova Venécia. Goste ou não goste, você vai ficar lá. Se você não gostar, simplesmente você vai para Cuba e eu trago outro médico para você. Você quer? Essas eram as condições. Então, quando a gente ficava lá, a gente também não podia sair para outro estado. Eu quero ficar um final de semana na praia. Eu quero ir para Vitória, por exemplo, Espírito Santo. Ficar na praia lá em Vitória. Eu tinha que informar, tinha que ligar para uma pessoa, para essa pessoa saber onde eu estava indo, com quem que eu estava indo. Existia esse controle de locomoção pelo médico cubano. Por quê? Porque Cuba sempre desconfia dos seus profissionais também. Cuba tem aquele negócio, eu vou te deixar ir, eu sei que você pode ir embora também. Então, para eu te manter ali controlado, com aquele medo que te mando para Cuba, que cancelo tuas contas bancárias em Cuba também, você precisa ter um vínculo estreito ali com alguém que sepa onde você está indo. Que é um clima característico de Cuba também, né? Sim, sim. Quando a gente sai a trabalhar em função de Cuba, em qualquer país do mundo, você tem que obedecer certos comandos, fora da medicina. Você tem que dar um parte onde você está indo, com quem você se relaciona, se você pode ou não pode se casar, inclusive com uma pessoa contrária ao governo. Você precisa prestar conta para muita coisa nos diferentes países. E aqui em Brasil igual. A gente tinha uma pessoa encarregada por estado, cubano, e brasileiro também tinha, que a gente tinha que falar para essas pessoas, eu consigo ir para Espírito Santo, eu posso ir no Carnaval do Rio, eu estou indo lá ver um amigo em um outro município, tem algum problema? Não. Então a gente tinha que constantemente informar qual era a nossa trajetória. É uma estratégia de Cuba, para poder controlar o vínculo, controlar o relacionamento, e poder identificar quem está indo fora da regra, para poder substituir, para poder, você está aqui, o que você está fazendo, está conversando com quem. Uma estratégia. E esse colega cubano que você tinha que avisar de tudo, era um médico? Não? Médicos também. Era um médico? Médicos também.
Não interessa se você é médico ou não é médico, nesse sentido. Se você tiver, você precisa comunicar com quem você está se relacionando. Tá. Uma ditadura. Isso é uma coisa, isso é uma intrínseca coisa de Cuba. inconcebível, chegar a esse ponto de controlar a vida pessoal, né, e vida íntima, obviamente o médico no Brasil, em qualquer outro país normal, ele não precisa da ciência de com quem ele está se relacionando, para onde vai viajar. Eu queria, Francisco, que você falasse um pouco sobre em que momento você decidiu sair desse esquema e prestar o exame para o Revalida, que é uma coisa também proibida aos médicos cubanos. Eles não podem fazer esse exame para trabalhar no Brasil enquanto estão ali na condição de médicos da OPAS e de Cuba. Em que momento você sentiu, não, eu quero sair disso daqui, quero poder circular livremente, quero poder clinicar livremente, sem prestar contas aos superiores aqui no Brasil? Sim, no seu primeiro contrato, eu fui da primeira turma que chegou no Brasil. Primeiras pessoas que chegaram, fomos a gente. O contrato era 3 anos, né? O contrato mais médico 3 anos, depois, se acontecer alguma novidade, a gente renova, enfim. A partir do segundo ano, eu já queria um pouco mais. Queria, principalmente, me libertar de Cuba. Aquela questão. Hein? Nesses 2 primeiros anos, existiram vários episódios com vários colegas meus muito tristes. Pessoas que não conseguiram trazer sua família, filhos pequenos, recém-nascidos em Cuba, não conseguiram vir para cá para ficar com eles. E isso realmente, cada vez mais, foi me incomodando com respeito a isso. Então, a gente no convívio médico, no convívio profissional, eu vi uma baita oportunidade aqui no Brasil de poder escalar um pouco mais minha profissão, melhorar um pouco mais a medicina como médico. E perguntei para um colega brasileiro o que a gente faz para a gente trabalhar como um médico brasileiro. Existe essa possibilidade? Eu até aquele momento não tinha procurado informação, sabia que existia alguma forma de você trabalhar aqui, e perguntei, e falou, não, existe uma prova de revalida onde você consegue demonstrar esses conhecimentos, tanto prático como teórico ali, você consegue se vincular ao Colégio Médico Brasileiro. E isso foi muito interessante. Só que lá no contrato da gente, a primeira coisa que tinha falado era isso. Você não podia revalidar. Então eu ia me enfrentar a um processo que era totalmente ilegal, que se eu era pego, e era muito fácil de pegar, era só falar com um colega, esse colega ia falar com outro, e enfim, ia ser devolvido para Cuba, sancionado, enfim, com uma série de medidas. E nada, fui atrás desse processo. Antes de você revalidar, você precisa fazer um exame de português também, para demonstrar algum nível de proficiência ali. Fazer escondido também. Isso, escondido também. E é engraçado que o dia que eu estava fazendo os exames, junto com vários colegas médicos também, a coordenadora do estado, a coordenadora cubana que coordenava meu estado do Espírito Santo, ela ligou para mim. Eu falei, você está onde? Eu falei, não, eu tô em... Era Colatina, acho que era Colatina o município onde a gente vai prestar exame. Estou aqui em Colatina. Vim para cá passar o dia. Tá fazendo o que ali? Não, vim aqui passar o dia e fazer um exame de português, para melhorar meu português, para melhorar um pouco mais com os pacientes. É uma questão óbvia, né? Ler livros em português. Sim, né? ler livros. Exato. Estar um pouco mais atualizado com isso. E ela ficou insultada com aquilo. Falou, você não pode fazer exame de português, você não pode ter um título que avalia que você domina a língua portuguesa, em termos de intuição. Qual é o intuito disso? Você está fazendo isso por quê? Eu falei, não, simplesmente para melhorar minha comunicação com os meus pacientes, com meus colegas, meus amigos, enfim. Lógico que era para poder prestar o exame de revalida depois. Mas mesmo que não fosse, era uma coisa necessária, né, para você se comunicar. Exato, mas chega a ser tão ridículo que eles questionam teu aperfeiçoamento do idioma no país que você está. É bizarro isso. Não, bizarro. E parabéns pela coragem. Francisco, você também atuou na Venezuela antes de vir aqui para o Brasil, não foi isso? Sim. Lá, essas regras que tinham que ser seguidas, era mais rígido que aqui? Era muito mais rígido que aqui. Até porque a experiência com Venezuela, a gente estava abrindo um mercado, por falar de algum modo, um pouco mais radical. A gente prestou serviço para diferentes países do mundo, porém não tão aliados com Cuba, assim.
existia a questão econômica, porém um forte aliado ali era Chávez com Fidel Castro, Chávez com Raul, que era na época. Então era um país que eles precisavam ter um impacto do ponto de vista da política. A gente precisava impactar ao povo venezuelano em questão de saúde. E não só saúde, foi uma missão para esporte, foi uma missão para cultura, foi uma missão para médicos lá. Então tinha muita gente lá, cubanos. E as regras lá estavam muito, muito mais radicais e muito mais bizarras, assim. Vou contar uma anedota aqui, bem simples. Eu tinha uma namorada lá, que ela era técnica de optometria. Pessoas que têm que ver com a vista, essas coisas. E o irmão dela estava lá. O irmão, ele desertou da missão, né? Eram chamadas missões médicas. Interessante você falar, desertou é um termo mais para as Forças Armadas. É uma nomenclatura quando um militar abandona as forças, né? Então é um termo muito usado em Cuba também quando um médico sai do programa. Ele deserta. Isso, ele deserta, chamado de desertor. Então ele saiu do programa e imediatamente minha coordenadora lá, a dona da clínica onde eu trabalhava, ela me chamou e me falou assim: você precisa parar seu namoro com essa moça. Nossa. Porque o irmão dela abandonou a missão cubana e isso vai te trazer problemas. E era assim que funcionava. Eu tinha um amigo de quarto, que se ele abandonava a missão, eu era analisado, chamado, para falar por que essa pessoa tinha abandonado, por que essa pessoa, o que eu sabia que eu não tinha falado, e muitas vezes, muitos médicos foram mandados para Cuba só pelo companheiro de quarto abandonar. Nossa. Então, o contato com venezuelanos opositores era nulo, não podia ter. As saídas depois das 6 da tarde também era proibido, você não podia ir para uma festa, não podia ir uma balada, enfim. Você não podia se manifestar em contra do governo de Chávez, e menos do governo de Cuba, radicalmente. Mas isso muda a relação que você tem com o teu companheiro de quarto, né? Porque total. É uma relação intermediada pela ditadura cubana. Mesmo a relação entre os companheiros de quarto tem a ditadura cubana ali no meio, né? No caso também a venezuelana. Relacionamento interpersonal, interpessoal de casal. Sim. Agora, no Brasil, você contou para a gente que você precisava deixar claro para os pacientes que, olha, eu estou aqui graças a Dilma, né? Estou aqui te atendendo, mas a Dilma... A mensagem subliminar era essa. Não era falar assim, não era explícito, né? Estou aqui pelo PT, mas o paciente tinha, de certa forma, a gente tinha que entender de alguma forma que a gente estava lá por eles. E lá na Venezuela, qual que era a mensagem subliminar? Não, a mensagem era clara. A gente está aqui porque por governo de Chávez, se Chávez não tivesse trazido a gente, vocês estavam praticamente em grandes problemas da saúde, do esporte, da cultura. Lá era assim, era uma questão política mesmo, de bater nas portas dia da eleição e você falar, vamos lá, que você vai votar por Chávez, eu conto com seu voto, e por aí vai. Os médicos na Venezuela eram médicos políticos de cara. Mas explicitamente políticos, explicitamente. Os médicos faziam campanha. Sim. Batia na porta mesmo? Batia na porta. A gente fazia multirões da saúde, né? A gente ia lá, ferir pressão, dar um suporte em algumas doenças crônicas. Fantástico isso, porém com um viés político por trás, nítido e claro. A gente está aqui porque você vai votar em Chávez. Senão a gente não estava aqui. Domingo, 10 horas da manhã. Era assim que funcionava. Alguma coisa que os médicos falaram aqui no Brasil é que eles tiveram um preparo militar lá em Cuba, né? Além da questão ideológica, também tinha realmente... Você teve algum preparo militar lá? Em Cuba a gente tem preparo militar não só na universidade, senão que a gente começa nos primeiros anos na escola. Tem matérias lá relacionadas ao militarismo. Tem um famoso domingo da defesa lá, que todas as pessoas, em qualquer lugar onde elas trabalhem, precisam nesse domingo da defesa fazer algumas atividades voluntárias, né, em prol da defesa do país. Qualquer um jornalista tem que pegar domingo da defesa. Domingo da defesa, todo mundo lá. É o mesmo dia para todo mundo? Eventualmente sim. Eu não lembro mais porque era muito tempo, mas era um domingo chamado assim, hoje é domingo da defesa. Acho que é o terceiro domingo de cada mês, não lembro bem. Tinha que estar lá em pé de luta. O que você fazia no domingo da defesa?
tinha preparo militar mesmo. Tinha um campo de tiro, por exemplo, e você era ensinado a atirar. Tá. Era ensinado a você ter alguns comportamentos em caso de guerra. Lá, Cuba é um país militarizado. O governo de lá é um governo militar, e ele educa as crianças desde que elas entram nos primeiros anos da escola até a universidade. Então, o médico está na universidade de medicina, ele também experimenta lá uma fatia daquela questão de militarização. Tinha uma matéria que se chamava PMI, acho que era PMI, as siglas, onde você aprendia ali algumas manobras médicas, óbvio, porém em questão de desastre, em questão de guerra. Então, esse preparo sempre existia. Tinha que ir obrigatoriamente, não podia faltar essa matéria, porque você podia até reprovar um ano por essa matéria. Tá. E era visto não só era visto duplamente com outra óptica. Você não vai por quê? Você não vai porque você não gosta, ou você não vai porque você não gosta do governo de Cuba. Tá. Então, eram matérias muito bem pesadas nesse sentido. Uau. Tinha que fazer. Tinha que fazer, não tinha pra onde correr, tinha que fazer. E Francisco, você conseguiu revalidar o seu diploma aqui, trabalha aqui como médico. Queria que você fizesse uma avaliação da formação médica que você teve lá em Cuba. É uma boa formação? A gente, quando forma em um país, a gente não consegue comparar em termos de formação em matérias, até você não ter um contato com outra coisa. Não posso falar que esse telefone é bom se não tem um outro que é melhor. Você tem que ter um comparativo. Então, a gente se formou em Cuba, eu achava que era uma formação boa. Cuba é mais focada na parte de medicina geral integral, é uma medicina um pouco mais para o povo em termos de formação, né? É aquela medicina comunitária, mas tanto é que Cuba, o que mais se exporta são médicos que atuam na atenção básica da saúde, a atenção primária. Ali a gente consegue resolver 80% dos problemas de uma comunidade. Não o médico cubano, a medicina da atenção primária, ela é feita para isso, para resolver os problemas de fato, o volume de problemas de fato de qualquer sociedade. Então, para Cuba é mais fácil formar um médico que ele consiga trabalhar em qualquer lugar que um especialista. Tá. Porque o especialista atinge um nicho específico. Um médico integral, ele atinge tudo. Tá. Desde criança, grávidas, enfim. Então, a formação é baseada nisso. O que acontece? Quando você sai fora de Cuba e você consegue ver como funciona o sistema do Brasil, que tem problemas, óbvio, intrínsecos também, porém você consegue comparar que você tem aqui alguns acessos em termos de exame, por exemplo. Para em Cuba fazer uma radiografia de tórax, um hospital, na minha época, era muito difícil. Era um exame extremamente clínico, onde você tinha que fazer a medicina um pouco mais clínica, auscultação, anamnese, enfim, e o raio-x era o último caso. A tomografia, então, era discutir ali com vários profissionais para liberar um paciente X. Tá. Então, em termos de interpretação de exame, por exemplo, o médico cubano não tem uma formação porque não se faz lá. Muito básico. Você faz, porém, bem restrito. Bem restrito. E, inclusive, as nomenclaturas são até diferentes em termos de resultado. Tá. Mas Cuba não é um país, não é aquele mito de que Cuba, a melhor medicina é a medicina cubana. Está longe, mas muito longe disso. Uma medicina, a meu ponto de ver, está bem atrasada em termos de formação de profissionais. Tem bons institutos lá, tem institutos de investigação muito bons, eles conseguem estar igual. Em termos de desenvolvimento de vacinas, de medicamentos contra o câncer, por exemplo, realmente a gente vira sendo algum tipo de referência, porque é incentivado, ou incentiva com recursos a esse tipo de profissionais. O resto, a parte da formação, é a formação básica, do médico básico, que é o que eles vão poder vender para o mundo. Tá. Você não precisa investir em um profissional que vai ser um neurocirurgião, porque você não vai mandar para ninguém para abrir a cabeça de ninguém. Não é o mercado, né? Não é o mercado que interessa. Mas você tomaria a vacina cubana Abdala, que eles desenvolveram lá contra a Covid? Sinceramente, não. Não, e em termos de vacina, eu tomei as vacinas aqui porque eu precisava, o pessoal da saúde foi praticamente obrigado a tomar, né, em termos. Mas quando você analisa uma vacina, ela precisa um tempo para ser desenvolvida, testada, avaliada, enfim. E tudo foi feito muito rápido, né? Foi feito muito rápido, tanto as vacinas americanas, como as alemãs, como a cubana. Então, em termos de vacina, era muito arriscado. Vindo de Cuba, não colocaria, talvez, um X, porque lá as vacinas são muito bem desenvolvidas. Cuba é um país que tem vacinas
porém, com certeza não era tal eficácia. E essas vacinas deles, eles não fizeram, né, os testes que deveriam fazer, não teve aprovação da OMS, Não teve né? nada, não teve nada. Na verdade, fizeram o teste com todo mundo e o resultado a gente nunca vai saber, né? Nunca. Lá, os dados médicos lá são bem fechados, assim. Eles não compartilham para o mundo. Quando as pessoas morreram por Covid em Cuba, é muito difícil. Não tem transparência. É muito difícil. E não tem acesso aos últimos estudos que estão na internet, né? Um site tipo um PubMed, uma coisa assim. O profissional cubano não tem acesso agora tem um pouco mais internet. Na minha época, 15 anos atrás, não tinha acesso à internet. Você procurar, quero me atualizar sobre infarto agudo de miocárdio. Vou procurar lá qual é o último medicamento que você está usando para melhorar a irrigação sanguínea do coração. O médico cubano não tem acesso a isso. Até hoje não tem. Na prática, você não tem. Não tem um telefone, vou entrar num site e vou me atualizar com respeito a isso. Não tem. Então, você não pode ter uma medicina que é uma ciência que evolui constantemente. Onde a técnica está sendo aprimorada constantemente. É como você jogar futebol na época de Pelé. Não jogar como você joga hoje. Totalmente diferente. Pode resolver até um problema, mas você não vai estar ali direcionado com respeito a isso. Então, um mito. A medicina cubana não é a melhor do mundo, está longe disso, está focada na atenção primária da saúde, sim. O médico cubano é um médico acolhedor, um médico que abraça, um médico que toca o paciente, até porque não tinha muita coisa para investigar, era mais o teste a teste, e é muito bem visto no mundo por isso, pela humanidade. É estranho porque é um médico cubano, ele é muito acolhedor com o paciente, muito humano, tá, mas ele não pode falar o que pensa para o vizinho do quarto, né? Chega a ser bizarro isso. Bizarro, né? É muito antagônico. Eu te ajudo, porém, às vezes, eu consigo te ajudar como médico, mas eu não consigo te ajudar como amigo em termos de política. Tá. Não dá para entender isso. É uma lavagem cerebral que a gente, durante décadas, a gente é treinado para isso. Então é muito fácil para o médico te abraçar como médico, porém, não te falar também, eu não consigo falar de política porque eu não posso. Eu queria aproveitar essa parte da lavagem cerebral que você falou para recordar a entrevista que você deu para o Cruzeiro. Eu cheguei aqui, Duda, foi em julho de 2021, e na época você disse que era a primeira manifestação de que você participava na sua vida, que você nunca tinha participado de uma, diante do consulado de Cuba aqui em São Paulo. E quando vocês chegaram lá, foram recebidos por integrantes do MST, não foi isso? Você pode recontar essa história ou contar para os espectadores que ainda não conhecem? Claro. O 11 de julho do ano passado foi um mês fantástico na história de Cuba. O povo de Cuba se rebelou, saiu nas ruas. Isso nunca tinha acontecido em 60 anos, naquele governo, naquele partido, né? Isso tocou o coração de muitos cubanos fora de Cuba, e muita gente se manifestou. E a gente aqui no Brasil não foi diferente, e vários de nós nos juntamos e decidimos ir no consulado, de forma pacífica, simplesmente a nos manifestar, a falar que a gente estava em contra do governo cubano, que estava em contra da ditadura. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, estavam todos os movimentos comunistas socialistas do Brasil, estavam lá, esperando a gente. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Isso. Casa Operária, né? Toda essa galera estava lá, de vermelho, bem identificado com a causa comunista socialista. Eu fiquei surpreso. Eu, como cubano, estou indo ao meu consulado, a me manifestar, e de repente chego lá e tem pessoas brasileiras tratando de me fazer entender que eu estava errado, por simplesmente me manifestar, e me apontar e me chamar de tirano, de mercenário, aquela questão que chamam normalmente as pessoas que estão em contra dos países comunistas. E foi triste ver essa posição, porque o Brasil é um país bem diverso, né? É um país onde as pessoas conseguem pensar diferente, e eu achava que era um país bem democrático, e às vezes você não termina não encontrando essa tal democracia, justamente pelos viés de esquerdas que tornam, infelizmente, essas pessoas radicais. Você não consegue se expressar porque você tinha o dado de emagradecido e por aí vai. Mas, por outra parte, fiquei muito feliz, porque era a primeira vez que podia me manifestar em conta do governo. Publicamente, né, rua, levantar um cartel e falar assim, eu não estou de acordo com vocês têm que ir embora de Cuba. Fiquei muito feliz por isso e faria... Uma experiência nova. Uma experiência nova, depois de 30 anos, né? Uma experiência nova depois de 30 anos.
Em Cuba você não tem como se manifestar. Não existe em hipótese alguma. Você colocar um cartaz, se fora Fidel Castro, for comunista, você vai preso. Sem direito a nada. E aqui achei bem interessante isso. Foi na China que houve, ainda há recentemente, aquilo de levantar o cartaz em branco, né? O protesto com nada escrito no cartaz. Mas é um símbolo de rebeldia também. Sim. A pessoa pode ir presa por não ter nada escrito também. Sim. É bizarro. Francisco, eu cobri para Cruzoé um protesto que teve em novembro, mas foi nesse mesmo lugar, na frente do consulado. Jota, você tem aí as imagens para colocar? E eu me chamou a atenção, aí era o pessoal esse é o consulado, né? Na Cardoso de Almeida, ali com a bandeira do MST, pode ir passando. Tinham poucos cubanos. Tinha vários cubanos lá, Não fiquei sabendo, senão eu estava lá também. Esse foi um pouquinho depois. E aí também tinha essa turma, então, o pessoal com a camisa do Lula, que eles realmente impediram os cubanos de chegar na frente do consulado, né? E me chamou a atenção que tinha muita gente, mas essa juventude rebelde cubana, né? Tinha gente mais velha. Essa foto eu adoro, mas como é que você explica, Francisco, esses brasileiros aí que vivem num país onde super livre, né? Pode fazer um monte de coisa, de repente ter esse amor aí por Fidel Castro e a ditadura cubana? O Brasil ainda ali é um país democrático, as pessoas conseguem falar, porém tem muita gente que ainda acredita que a esquerda é o milagre da humanidade, que o socialismo é o milagre da humanidade. E isso também é o melhor milagre. Milagre que vai levar a igualdade social, enfim. Isso também é ensinado aqui nas instituições brasileiras de ensino, nas universidades, enfim. Então você vai se deparar com muitas pessoas que têm um iPhone 14 em um shopping, usando marcas extremamente capitalistas, apoiando o sistema socialista. Isso, para me entender, isso tem dois motivos fundamentais. Uma é uma questão de falta de conhecimento real de como funcionam esses sistemas. A outra pode ser por uma questão de ela se beneficia de alguma forma com aquela postura, com aquele diálogo, com aquela coisa que ela quer transmitir. E a outra é uma questão de burrice mesmo. Esse é o termo, né? Só para contextualizar assim, tem muita gente que fala comigo que apoia o Che Guevara, por exemplo. Fala, você é médico, você tem que apoiar o Che Guevara. Você consegue fazer 3 perguntas, ela não sabe responder, ela fica mal-humorada, fica agressiva, Você demonstra para ela que o Che, por exemplo, foi uma das maiores imagens vinculada ao assassinato de pessoas por pensarem diferentes. Ele comandou o paredão, né? O fuzilamento. Sim. Foi um assassino confesso, inclusive, por ele. Várias cartas que ele escreveu falando que tinha prazer em matar pessoas em Cuba. Então, assim, você não consegue entender um pouco. Eu já consigo entender esse tipo de comportamento de pessoas. E são por esses 3 motivos, não tem outra explicação. E são pessoas que realmente não conseguem discernir o que é importante para um ser humano. Se é uma questão de uma Bolsa Família ou uma liberdade de expressão, por exemplo. São pessoas que acham que se eu te dou alguma coisa, você tem que estar alinhado com o meu pensamento, mesmo que eu saiba que não seja esse o pensamento correto. E é muito triste ver pessoas com 70 anos, 60 anos, como está nessa imagem, com um boné com uma estrela vermelha na cabeça. Isso é símbolo de sangue, símbolo de morte em Latinoamérica. É triste ver um comportamento desse. E muitas vezes você não consegue mudar esse pensamento. A pessoa é tão adoctrinada a essas ideias que você não consegue ter um debate cordial, um debate com fatos, com números. Vou te mostrar aqui que esses foram fatos, você não consegue entender isso como um fato e você se torna uma pessoa violenta, você consegue se manter aquela postura. E é triste, realmente, isso é realmente triste. Eu teve um debate com um brasileiro que não estava de acordo com o governo que saiu, e está tudo ok,
a gente conseguiu ter um debate bem baseado em fatos, né? Bem baseado em fatos. E teve muitas coisas que ele não conseguiu, que ele mesmo não conseguiu aceitar, né? Por uma questão de ego. Mas por uma questão de fato, estava nítido que estava totalmente errado. Era né? médico também, esse debatedor, ou de outra profissão? Era médico também, era médico, só que era brasileiro. Algum momento você já se arrependeu de ter vindo para cá? Fazer, puxa, eu abandonei o milagre cubano. Você falou. Não, eu não me arrependi. Eu me arrependi talvez de não ter abandonado lá na Venezuela, quando teve a possibilidade. Tá. Mas era outro contexto, era outra visão. Aqui em Brasil vi uma baita oportunidade para eu poder crescer, não só como médico, sino como pessoa também, me libertar de uma ditadura, literalmente, como uma ditadura, literalmente, não um governo de esquerda, não um governo de uma ditadura militar. Eu consegui me libertar disso, deixando minha família para trás também. O que você mais gosta aqui do Brasil? São tantas coisas que eu gosto aqui do Brasil. O que acontece em Cuba é eles passam na televisão cubana, eles passam muitas telenovelas brasileiras. Escravizaura então, fez um sucesso enorme lá, né? Eu cresci com aquela questão, quando eu ser grande, eu quero conhecer Copacabana, quero conhecer lá, quero morar lá. Para um cubano ficar no Brasil, é praticamente um anelo, é um sonho de um cubano conhecer o Brasil. A gente cresceu nesse ambiente, né? Do samba, aquela questão de Copacabana. E fiquei encantado com o povo brasileiro também. Em Cuba estudaram brasileiros, no meu ano estudaram brasileiros, e eram pessoas muito legais, pessoas muito sorridentes, muito parecido, cubano muito parecido com brasileiro. E quando eu cheguei aqui, constatei isso e falei, eu vou provavelmente morrer aqui. E decidi ficar aqui, fazer uma família, enfim, realizar os sonhos e ainda vou realizar vários mais. Você está guardando a cidadania brasileira, não é isso? Estou. Você pretende, em algum momento, votar na eleição aqui? Olha, eu queria votar na eleição passada, essa que acabou de concluir. Eu queria votar porque ia ser minha primeira eleição democrática. Você já teve o primeiro protesto, aí vai ser a primeira votação, primeira eleição. Exatamente. Não consegui ainda a nacionalidade, apesar dos 10 anos que eu estou aqui no Brasil. Consegui a residência por meus filhos, enfim, por várias coisas, mas não tinha aquele intuito de quero ser brasileiro. Eu falo que eu vou ser cubano 100% sempre, mesmo morando no Brasil. Mas queria votar, queria ter esse privilégio. Votei, olha aqui meu negocinho de voto, consegui meu comprovante de voto. Em Cuba não tem, você não vota por um presidente. Ou você vota por um vereador, esse vereador vota por um prefeito, esse prefeito vota por um governador, e o governador vota por um presidente. Tudo dentro do esquema do Partido Comunista, né? Então, então é assim que funciona. E aqui até esse privilégio. Fiquei até com inveja boa, né? De colegas meus que conseguiram votar. Tanto de um lado para o outro, enfim, mas conseguiram votar. Mas com certeza que eu vou votar nas próximas eleições. Certeza. Quando sair, vai. E como é que você vê a situação dos outros médicos cubanos que vieram para cá? Assim, o pessoal também conseguiu se arrumar que nem você? Muita gente voltou? Como é que eles estão? Eu acho que na época eram 14 mil, 18 mil médicos cubanos. Era um volume bem interessante de médicos. A maioria voltou. Porque voltou para Cuba, tinha famílias em Cuba, enfim. Pessoas já de idade, médicos já com 60 anos, 50 e poucos anos, tinham toda uma vida estruturada lá e conseguiram voltar, mas teve várias pessoas que ficaram aqui, milhares de pessoas também, milhares que ficaram aqui também. Os mais jovens que tinham mais vida pela frente, você acha que ficaram? Sim, o grande volume de pessoas que ficaram foram pessoas mais jovens, né? Pessoas que não tinham nada a perder, então... Você está com quantos anos hoje? 39. Faço 40 daqui a 6 meses. E o grande volume foram pessoas jovens, né? Que tinham ainda batalhar e lutar. E desse volume que ficou, óbvio que todo mundo não passa um exame de revalida, a maioria... É difícil, né, o exame? É um exame, sim, um exame que avalia várias coisas, e teve gente que não passou, óbvio, mas teve gente que conseguiu passar e está aqui também estabelecido, com família, com clínicas particulares, enfim, realizando seus sonhos, como médicos, como profissionais também. Ótimo. Eu pego mais uma pergunta? Acho que não. Francisco, você quer mandar uma mensagem para os espectadores? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês estar aqui, compartilhar um pouco sobre
minha história, sobre a história da medicina em termos gerais. É óbvio que muita gente vai estar em oposição a esses comentários, e tá tudo bem. E queria passar uma mensagem clara a meus colegas médicos que estão aqui no Brasil e que estão em outras partes do mundo. Bem sincero, assim, não sei se posso falar, mas... Vontade. Aqui você é livre. A gente foi criado para ser livre, para se libertar, para poder ter voz em qualquer país onde a gente estiver. Então, perante a qualquer situação política, enfim, a primeira coisa que a gente precisa é se libertar de um sistema que oprime. Os pássaros nascidos em gaiolas acham que voar é uma doença, e a gente é tratado como pássaros nascidos em gaiolas. Uma gaiola aberta, uma ilha de 11 milhões de cubanos. Então, a mensagem é a se libertar, não a apoiar mais um sistema que oprime direta e indiretamente essas pessoas que pensam em contra, e ter a possibilidade de poder levar saúde de fato, sem aquela pressão, sem aquele adoctrinamento, como Cuba consegue fazer com seus profissionais, não só da saúde, sino de outros médicos também. Então, meu convite é isso, meu convite é a se libertar, aproveitar que o mundo é diferente, que os americanos não são tão ruins como a gente é ensinado, e que existe vida fora da realidade cubana. Então, meu convite praticamente é isso, a se libertar e a procurarem cada vez mais ser felizes. Perfeito. Ótima mensagem. Francisco, acho que você trouxe tanto uma visão para o que foi o Mais Médicos, como para a realidade cubana. Sensacional a entrevista, é muito legal. Obrigado. Muito obrigado. A oportunidade. Bom, esse então foi o nosso 11º podcast Latitude, todo sábado às 6. A gente vai estar falando aqui sobre fatos do mundo e também da diplomacia brasileira. Esse foi o Francisco Rosabal, médico cubano, aqui trabalhando no Brasil. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Rogério. Lembrando sempre para vocês curtirem, compartilharem, espalharem os vídeos do Latitude, porque é assim que o Google sabe que é um programa legal, interessante, que vale a pena conhecer. Então, cliquem aí no vídeo para compartilhar, para curtir, porque isso é importante também para a gente. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite e comente também, que a gente sempre lê os comentários. Tchau, Francisco. Tchau para todos. Tchau.